Olá, boa noite, pessoal. Pessoal aqui da Sociedade Fraterna, aquelas pessoas que estão em suas casas nesse momento. Olha nós aqui. Nós vamos começar essa live com muito carinho para vocês, agradecendo sempre o convite do pessoal, da Edi, das pessoas dessa casa, que nós gostamos tanto, né? A Fraterna, nossa casa, assim, é um amor eterno por essa casa, gente. Então, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre um assunto, né? Que vocês viram na chamada, uma mensagem muito linda chamada Vencerás. Mas antes, porém, vamos fazer aqui dar um recado para vocês, né, que foi pedido pela direção da casa. E em função do momento que estamos vivendo por conta da pandemia do coronavírus, estamos em nossa casa fechada há algum tempo já, né? Seguindo as normas impostas pelos nossos governos. E em função do respeito pelos trabalhadores e frequentadores da casa, estaremos retomando aos poucos com as nossas atividades. Começaremos a partir do dia 13/9/2020, portanto, domingo, né, com o Evangelho Dominical, que voltará a ser feito no horário normal, às 9 horas. Tomaremos todas as medidas de higiene recomendadas, mas podemos voltar com as nossas atividades presenciais. Para poder voltar, devemos seguir algumas normas, né, sanitárias. Tem algumas restrições. O Salão da Fraterna estará limitado a 18 pessoas, que poderão assistir aqui, né, presencial. O Evangelho, portanto, para vocês poderem assistir, tem que confirmar a participação através do WhatsApp 994042470 com a Edi e confirmar o quanto antes. Porque essas vagas, gente, são limitadas, né? E bem concorridas, vocês sabem. Então, nós vamos iniciar a nossa live com a nossa prece, levando o nosso pensamento a Jesus, nosso amado Mestre, pedindo as bênçãos da espiritualidade superior, para que nós possamos absorver esse momento, que é sempre um bálsamo em nossas vidas. Então, trazendo essas energias aqui para o ambiente e que vocês possam também usufruir dessas energias onde vocês estiverem, nós vamos agradecendo ao nosso Pai a possibilidade de estarmos aqui, vivendo este momento, e agradecer aos nossos amigos espirituais, tanto o amigo de cada um, que nós sempre procuramos agradecer, e aos amigos desta casa, que nos recebem tanto assim, com carinho, com aquela recordação daqueles que já se foram, mas que estão presentes em nossos corações, e dos amigos atuais. Então, a nossa gratidão a Deus, a Jesus e aos amigos. Vamos assim iniciando então mais um momento. Essa mensagem é de Emmanuel, Vencerás. Quem quiser a cópia dessa mensagem, vocês podem procurar no Google, que tem lá, Vencerás de Emmanuel. Então é uma mensagem que ela tem uma história. Então eu vou falar um pouquinho sobre ela antes de começar. Quando iniciei aqui, pouco tempo atrás, né? A gente brinca, faz algumas décadas. A Fraterna não tinha muito tempo aqui situada nesse local, né? E os professores aqui eram maravilhosos. E uma das vezes que eu vim no curso, o curso de doutrina espírita, que assim era chamado na época, eu peguei no balcão uma mensagem. E era um momento que eu estava necessitando conhecer mais sobre a doutrina, sobre tudo aquilo que se falava
a respeito do Espiritismo, que eu ainda era nova na doutrina. Estava começando a aprender, começando a ler o Livro dos Espíritos e fazendo aqui nesta casa mesmo o Evangelho, né? Que até eu me lembro que era com um dos homenageados da casa, né? Que era o Luiz Rampazzo. Então, eu peguei a mensagem que estava sobre o balcão e fui lê-la mais tarde, quando já estava na minha casa. E eu percebi que essa mensagem, ela trazia para nós assim uma receita de vida. Mas não era assim uma receita qualquer, porque nós sabemos que o lado espiritual espera alguma coisa de nós. Então eles dão assim um ênfase, né, em tudo que eles falam, para que nós possamos perceber nos meandros das mensagens, procurar o lado nosso sensível, para que nós possamos entronizar o aprendizado. E essa mensagem falou comigo, e ela me deu assim boas direções. Eu não vou dizer assim que eu me tornei outra pessoa por causa da mensagem, mas pelo menos eu fiquei sabendo. É uma dica, então, né, para que a gente possa ter assim uma vontade, né, de melhorar o nosso lado espiritual com as leis morais que a espiritualidade traz para nós. Então, um dia eu pedi para um amigo nosso que fez uma live aqui outro dia, o Sérgio Tadeu, tirar algumas cópias e eu distribuí lá no centrinho, onde nós gostamos de chamar de centrinho, os Irmãos Unidos, né? E eu sempre pensei em falar alguma coisa sobre essa mensagem. Surgiu hoje a oportunidade. Então, gente, vamos lá. Depois a gente vai fazer um comentário sobre ela. Antes de eu começar a ler, eu quero recordar que na minha infância e adolescência era muito comum você entrar em qualquer casa de comércio, principalmente se fosse assim um mercadinho, né? Que não existiam grandes mercados aqui em Pirituba, eu sempre fui daqui. Então você tinha assim um cartazinho, né? O cartazinho dizia: "Hei de vencer". Eu acho que muita gente já viu isso, pelo menos as pessoas assim, tão jovens quanto eu, né? Já passou assim dos 50, 60, que é o meu caso, passou dos 60. A gente então tinha muitos recadinhos, né? Aquele fiado eu sou amanhã. Mas o que me chamava a atenção é esse: hei de vencer. Então era uma forma da pessoa assim se programar para crescer. E essa mensagem, então, ela traz também essa vontade, mas não é do lado material, não é financeiramente, né? Ela já faz assim, ao contrário, ela traz o desenvolvimento para quem está com vontade, né? De desenvolver o nosso lado moral. Então são muito boas dicas. Vamos lá, então. Começa muito bem para esse momento que nós estamos vivendo. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando as sombras, dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressione a dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia.
Não desista da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem as esperanças. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Caminha reajustando a própria visão e procura o rumo certo. Não conte vantagens e nem fracassos. Não te voltes contra ninguém. Não dramatize problemas ou provocações. Conserva o hábito da prece para que se te faça a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera no trabalho em que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás. Gente, muito fácil. Não é muito fácil? Servir sem apego, né? A gente fala. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre algum tópico, né? Porque o horário não nos permite, assim, falar muito, né? O que a gente até agradece, né? Porque os ouvidos também cansam, né, pessoal? Então, vamos lá. Não desanimes. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Nós já sabemos dentro do Espiritismo que a gente tem que perseverar sempre, né? Cada vez mais. Continuar no nosso caminho. Não cultivar o pessimismo. Eu acho que é o que mais as pessoas estão fazendo na atualidade, né? Cultivando assim um pessimismo pelos problemas que nós estamos vivendo na atualidade, por causa de pandemia, problemas que as pessoas estão sentindo sozinhas, ou ao contrário, que as pessoas estão muito juntas, né? Parece que agora está dando assim já uma melhoradazinha. Mas, gente, o pessimismo é a pior coisa, porque ele nos leva, né, à depressão. O pessimismo leva à depressão, e a depressão leva a vários tipos de problemas. Problemas físicos, problemas espirituais, problemas psicológicos, né? Então, ele diz, centraliza-te no bem a fazer. Nós sabemos que, por mensagens também de espíritos, que fazer o bem faz bem. E isso já é comprovado cientificamente. Foram médicos brasileiros, né, psicólogos brasileiros, fizeram a pesquisa nos Estados Unidos a respeito desse assunto. Isso fazendo as pessoas com aparelhos, né, específicos, assim, fotografando o cérebro. E elas tinham, era doado para elas um dinheiro, uma quantia em dólares, né? Eram estudantes americanos. Então eles faziam assim, cada um que recebia aquele dinheiro, todos iguais, e havia um botão que aparecia num painel escrito, né, no mesmo momento, e se eles doariam. Então as pessoas que estavam fazendo a pesquisa perguntavam: você doaria esse tanto dinheiro para tal instituição? Aí se a pessoa falasse: sim, eu doaria. Aí ela tocava lá no botão e aparecia. Então no cérebro da pessoa ela tinha uma transformação. A mesma aparecia assim quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres por algum motivo, uma autoaprovação. E aí eles perceberam que quando eles não doavam, quando eles ficavam com o dinheiro, que era uma possibilidade, havia uma diferença muito grande, né? Então, fazer o bem realmente faz bem.
Por isso nós falamos, nós temos mensagens que tem, assim, no íntimo, né, de cada um de nós, ela pode proporcionar uma abertura dos horizontes para a espiritualidade, para que nós possamos enxergar que quanto mais próximo nós estivermos do bem, melhor nós vamos nos sentir, né? Quando nós fazemos aos outros, nós trazemos para nós a alegria e uma felicidade momentânea, ainda que seja, né? Então aqui, avança ainda que seja por entre lágrimas. Muita gente desiste de fazer o bem ou de continuar estudando, né? Aprendendo sobre a espiritualidade, quando acontece algum trauma, alguma coisa que deixou um sofrimento naquela pessoa, a vida, alguma coisa não deu certo, né? Ou na intimidade deles, ou um trabalho, alguma coisa que não deu certo, a pessoa fala, não está dando certo eu frequentar, então desiste. Simplesmente desiste. O que acontece? Né? A pessoa pode piorar, não porque ela deixou de ir no seu templo, né? Ou no centro espírita, ou na igreja que ela costuma frequentar. A fé não tem nada a ver com isso. A fé está dentro de nós, ela vai nos ajudar a ter fé em nós mesmos, onde quer que nós estejamos. Então nós precisamos avançar. Tem que ser ainda alguma coisa que nos faz ter mais vontade de prosseguir quando nós estamos precisando de ajuda. A pessoa que mais pode nos ajudar somos nós mesmos, além de Deus, né? Então, não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Foi mais ou menos isso que nós dissemos agora, né? Aqui, não desista da paciência. Isso é um conselho que eu acho que a gente deve fazer um cartazinho e colocar assim, bem na nossa frente todo dia. Não desista da paciência. Porque é o que mais nós fazemos diante de coisas assim tão pequenas às vezes, né? A gente desiste logo de cara e não é por aí que a gente vai chegar a algum lugar. Então é muito importante a gente lembrar disso, né? Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. A vitória espiritual a primeira identificação que a gente tem é a paz interior, né? Porque a pessoa não pode ser um vencedor de qualquer forma se ela não tiver aquela paz interior, aquela harmonia interior. Então isso é construção para o dia a dia. Nós vamos aprendendo que cada vez que a gente perde a paciência, a gente perde a paz e a gente fica um bom tempo, né? Horas, às vezes dias, e quem sabe até onde vai a nossa perda da paciência, né? Então, não creias em realização sem esforço. Eu acho essa parte assim maravilhosa, porque tem gente que vive esperando cair sempre, a gente fala cair do céu, né? A gente sempre pede ajuda por coisas que nós precisamos, mas nós ficamos sentados esperando ajuda? Não tem até uma frase que diz ajuda-te que o céu te ajudará? Por isso, gente, a gente precisa ter vontade, né? Quando a gente tem vontade e vai em frente, as coisas acontecem. Se a gente ficar esperando, vai ser bem mais difícil, né? Então, recorda que os agressores são doentes. Olha, isso é uma frase assim que eu estou sempre pensando. Especialmente quando a gente recebe assim alguma grosseria, vamos dizer, que é bem comum, né? A pessoa, quando ela passa a agredir nas palavras, na forma de falar com os outros, é porque ela está precisando de ajuda. De alguma forma, ela está precisando de ajuda. Então, se a gente lembrar disso no momento em que vier qualquer tipo de agressão para nós podemos relevar, né? Relevar e não ficar assim, eu sou fã das pessoas que me agridem, essas coisas, não, lógico, mas você vai relevar, você vai, olha, não é um bom momento da gente conversar
né? Então a gente pode dar um jeito da situação e melhorando as coisas, né? Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. O que nós mais precisamos para continuar a nossa vida é a esperança, não é? Porque se a gente não tiver esperança no amanhã, esperança que tudo isso vai passar, esperança que tudo vai melhorar, né? Mesmo nós sabemos das dificuldades que nós ainda vamos enfrentar, que todos nós temos que enfrentar, nós temos esperança, né? Porque nós acreditamos que o nosso Pai é bom, é justo, né? Então nós temos esperança, gente. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Toda vez que nós estamos em dúvida de alguma coisa, nós temos lá a nossa consciência. Até nos livros, né, o Evangelho fala o aguilhão da nossa consciência. O aguilhão é como um ferrão, né? A gente sabe o que é o significado. Quando a gente faz alguma coisa que pode prejudicar alguém, a gente sente realmente dentro de nós como se fosse uma agulhada. Essa é a nossa consciência dizendo, olha, você, né, pisou na bola, né? Então, a gente tem que procurar fazer o melhor sempre. Não conte vantagens e nem fracassos. Olha que conselho bom, né? Porque quem conta um conto aumenta um ponto. A gente sempre que vai contar alguma coisa que a gente fez, a gente, né? Melhora, né? Para o nosso lado. E às vezes pior para os outros, né? E fracasso. E tem gente que se vitimiza, né? A gente está cansado de ver isso. Ai, meu Deus, nada para mim dá certo, né? O pior que podia acontecer. Gente, essas frases são destrutivas. Então a gente não deve dramatizar. Tudo que acontece tem um motivo que aconteceu, né? Então vamos fazer uma análise, né? Antes da gente ficar chorando ou da gente ficar ironizando, vamos pensar, né? Estuda buscando aprender. Bom, Kardec disse, espíritas instruí-vos, né? E com essa palavra, ele não quis dizer espírita, estude a doutrina espírita. Ele disse espírita instruí-vos. Então ele pediu que nós melhorássemos o nosso intelecto para que a gente pudesse entender realmente as coisas, né? Como são, com a nossa razão, né? Não te voltes contra ninguém. Esse não precisa explicar, né, gente? Não dramatize problemas ou provocações, né? É quase que não conte vantagem nem fracasso, né? É quase a mesma coisa. Mas a gente, quando é provocado por alguém, a gente sempre responde. Ou quer dizer, respondia, né? Para aqueles que já entenderam que não deve a gente ficar respondendo às provocações. Porque nós sabemos que sempre tem um dedinho ali, né? Para a gente desabar. Mas, tudo bem, né? Conserva o hábito da prece para que se te faça luz na vida íntima. Esse conselho é maravilhoso. Quando nós não estamos bem, é o momento que nós mais precisamos parar, fazer, se for possível, uma meditaçãozinha, né? Levar o nosso pensamento em Jesus, ficar tranquilo uns momentos, fazer uma prece com o nosso coração. E a gente pode ter certeza que Ele vai ouvir, né? E se a gente merecer, a gente vai receber a resposta, né? Mesmo assim, Ele nos ouve. E sempre envia um bálsamo, uma ajuda para que a gente consiga passar por tudo. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que puderes realizar. Age auxiliando, serve sem apego. Serve sem apego, gente. Porque, geralmente, quando nós fazemos um bem para alguém, nós queremos que a pessoa fique grata, né? Por aquilo que a gente fez. A gente sempre espera, né? Assim, um retorno. Poxa, eu fiz alguma coisa para fulano, mas quando eu precisei, né? Então, gente, vamos
Vamos fazer sempre o melhor que a gente puder, sem nos apegarmos a isso. Porque Jesus disse, tem lá no livro Boa Nova, ele diz que por mais que a pessoa, que a gente fez algum bem, por mais inimigo que ela possa se tornar da gente, ela nunca vai poder tirar de nós o bem que nós fizemos a ela. Então eu acho que está dado o recado, né? Vamos fazer agora uma prece, né? Vamos fazer uma prece. Nesse momento, então, vamos acalmando. Quem puder acompanhar é sempre muito bom. Trazendo novamente Jesus em nossas mentes, relaxando, esquecendo o mundo lá fora, vamos entrar no nosso mundo agora. Sempre agradecendo ao Pai por tudo que Ele nos dá. Nós nem imaginamos, né? O ar, a água, né? A chuva, os vegetais, os animais, a possibilidade de evoluir, de crescer, a possibilidade de nos melhorarmos dia após dia, de aprender e tantas coisas que muitas vezes nós não levamos em conta. Então, nesse momento, agradecendo ao nosso Pai, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos que cuidam, né, da espiritualidade maior, por todos os orbes. Mas vamos focar aqui na nossa terra, pedindo que seja abençoada, que esses momentos que nós estamos passando possam ser de valor para as pessoas, que realmente possamos entender a necessidade do sofrimento. Porque se nós não compreendemos quando está tudo bem, no momento do sofrimento é onde a gente deve se apegar mais a Deus, chegar mais perto dele e senti-lo lá no nosso íntimo, como realmente ele está. Somos todos herdeiros do nosso Pai. Por isso, nesses momentos, nós lembramos de todas as pessoas, porque são todos nossos irmãos. Que sejamos abençoados, que cada um em sua dificuldade possa ser auxiliado, na medida do possível, ou da necessidade de cada um. Os lares, né? Os países, toda a nossa terra, toda a necessidade, aqueles que governam, aqueles que auxiliam, que trabalham para o povo, né, realmente com amor, com carinho, que possam ser iluminados para tomarem boas decisões. Assim, Senhor, nós nos colocamos também nesse momento em Suas mãos, que o nosso lar também seja visitado por amigos e abençoado. Assim nós desejamos para todos os lares e as pessoas, especialmente aquelas que estão mais necessitadas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que recebam a nossa vibração de positividade, né? E que possamos todos estar assim guardados em Teu amor, Senhor. Assim, então, nós vamos nos despedindo de vocês e agradecendo pelos ouvidos. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite, um bom sono e até uma próxima, se Deus quiser.